Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 7 de agosto, eu selecionei notícias muito interessantes para compartilhar com vocês. Mas, se além dessas notícias você quer acompanhar outras divulgações que eu faço, seja de conteúdo relacionado à segurança, boas práticas ou até mesmo notícias num formato um pouco diferente, a minha sugestão é que siga o meu perfil no Instagram. E as notícias de hoje são as seguintes. CrowdStrike revela a causa raiz do incidente de 19 de julho. Evento CrowdStrike já tem rating de catástrofe global. E vazamento do FGTS reúne dados de mais de 10 milhões de brasileiros. E eu começo com essa notícia que fala: CrowdStrike revela a causa raiz do incidente de 19 de julho. A empresa de segurança cibernética CrowdStrike publicou o relatório final sobre a atualização defeituosa de seus serviços, que foi lançada em 19 de julho. A atualização mal feita acabou derrubando 8,5 milhões de PCs Windows em todo o mundo e causando muitos problemas para pessoas e empresas por vários dias. No relatório publicado no site Falcon Content Remediation and Guidance da empresa, a CrowdStrike ofereceu um rápido resumo do que aconteceu. Na verdade, começou em fevereiro, quando a empresa declarou que adicionou uma nova capacidade de sensor para permitir visibilidade em possíveis técnicas de ataque novas que podem abusar de certos mecanismos do Windows. A empresa lançou atualizações bem-sucedidas durante o ano até julho. A CrowdStrike explica no relatório de 12 páginas. Em 19 de julho de 2024, uma atualização do Rapid Response Content foi entregue a certos hosts Windows, evoluindo o novo recurso lançado pela primeira vez em fevereiro de 2024. O sensor esperava 20 campos de entrada, enquanto a atualização forneceu 21 campos de entrada. Neste caso, a incompatibilidade resultou em uma leitura de memória fora dos limites, causando uma falha no sistema. Nossa análise, juntamente com uma revisão de terceiros, confirmou que esse bug não pode ser explorado por um agente de ameaça. O relatório completo entra em muito mais detalhes sobre o que a CrowdStrike declarou que aconteceu com a atualização. Ele também revela como a empresa está corrigindo o problema. Em uma parte separada da análise, o CEO da empresa, George Kurtz, disse que em 29 de julho, 99% dos sensores do Windows estavam online novamente. Ele acrescentou: lamentamos profundamente o impacto que isso teve em você. Nada é mais importante do que reconquistar sua confiança. Desde a nossa fundação, sempre colocamos a proteção do cliente em primeiro plano. Essa tem sido nossa estrela guia e continua sendo nosso foco todos os dias. O relatório também oferece os planos da CrowdStrike para evitar que algo assim aconteça novamente. Eles incluem a atualização dos procedimentos de teste do Content Configuration System e a adição de mais camadas de implantação e verificações de aceitação para esse sistema. Ele também dará aos seus clientes mais controle sobre como essas atualizações são implantadas em seus PCs Windows. É muito interessante, claro, quem quer ter acesso ao relatório, basta acessar o site da CrowdStrike, esse relatório está disponível. E o principal ponto aqui, e a matéria não fala sobre isso, mas a gente precisa entender o que poderia ter sido feito no início, quando a gente fala de uma estratégia de Security by Design, ou Security by Default, ou seja lá o nome que for. Na essência, consiste em nós pensarmos em mecanismos, em controles de segurança no início do processo para evitar que incidentes aconteçam, ou para que aspectos de segurança sejam levados em consideração no momento inicial. Isso também significa dizer que, considerando exatamente o que a matéria disse com relação à quantidade de campos, né, dos que o sensor esperava e o que foi fornecido, se os critérios para desenvolvimento estivessem claros, essas premissas fossem claras desde o começo, muito provavelmente o desenvolvedor
levaria isso em consideração. Então aqui, obviamente, há uma primeira falha que eu não vi escrito em lugar algum. Mas considerando, né, então isso não existiu, obviamente o aspecto de homologação ele é extremamente importante, que foi o que eles disseram que aprimoraram. Os testes serão aprimorados. Esperamos, claro, que de fato eles tenham uma qualidade nos testes mais robusta. Por outro lado, há um grande aprendizado com relação a clientes, com relação à nossa parte, no que diz respeito a atualizações. Seria prudente pensarmos em políticas de atualizações diferentes, tendo a homologação de uma parte do ambiente, não do todo, e depois atualizando para os demais, por exemplo. Né? Isso, obviamente, pode ser muito bem-vindo. Confiar cegamente em toda e qualquer atualização não é uma boa prática de segurança. Nós falamos de homologação. Quando falamos de atualização de sistemas operacionais, por exemplo, que não é o aspecto aqui, nós estamos falando de uma solução, de controle, enfim. Mas quando falamos dos sistemas operacionais, por exemplo, os sistemas de prateleira, é aconselhável, é uma boa prática a homologação. Por que não de novos recursos, por exemplo? Então a gente precisa pensar em estratégias, obviamente, para não ficar na mão. É claro que eles pretendem reconquistar a confiança, mas todos precisam fazer a sua parte. Eu vi uma outra matéria ainda ao longo do dia de hoje que falava de uma empresa da Delta Airlines que está, obviamente, né, processando a CrowdStrike pelo incidente, a CrowdStrike, por sua vez, colocando parte da culpa na Delta Airlines por não ter um DRP adequado, por ter ficado, se não me engano, 5 dias com parte dos seus sistemas indisponíveis. Então, e obviamente, cada um com sua razão, mas não dá para simplesmente colocarmos e depositarmos toda a confiança. É preciso que a gente tenha estratégia, seja de recuperação de desastre, seja de homologação, eventualmente de suas atualizações. Evento CrowdStrike já tem rating de catástrofe global. Para o universo dos seguros, o incidente causado pela atualização de software da CrowdStrike já está sendo classificado como uma catástrofe global. A unidade PCs de Property Claim Services da Verisk, Bureau de Rating do setor de seguros, com foco em análise de risco e insights, sediada em Nova York, confirmou ao CISO Advisor ter informado seus clientes essas status com a seguinte mensagem: a Verisk PCs designou o CrowdStrike como um evento de perdas de catástrofe cibernética global da PCS. Com base em nossas fontes de mercado, as perdas seguradas devem atingir e ultrapassar nossa designação de evento de 250 milhões de dólares para o limite de catástrofe cibernética, que inclui perdas cibernéticas afirmativas e não afirmativas. O incidente ocorreu no dia 19 de julho de 2024 por causa de uma falha de atualização de software da plataforma Falcon da CrowdStrike. A falha afetou cerca de 8,5 milhões de computadores baseados em Windows globalmente, segundo a Microsoft, causando travamento e falhas de inicialização. A Delta Airlines, por exemplo, estima que suas perdas alcançaram 500 milhões de dólares, com um total de voos cancelados superior a 5 mil. O incidente da CrowdStrike não é o único já ranqueado pela Verisk PCs como catástrofe global. Antes dele, já receberam também essa classificação um conjunto de ataques cibernéticos ao MoveIT e o ataque à Change Healthcare, que paralisou metade dos serviços de saúde dos Estados Unidos em 21 de fevereiro de 2024. A seguradora especializada Coalition disse em publicação no dia 24 de julho que sua modelagem sugeria um limite inferior de 270 milhões de dólares ou até menos, enquanto o limite superior era de 960 milhões de dólares para perdas de seguro cibernético nos Estados Unidos. A corretora ON declarou que provavelmente seria o evento de perda de acumulação cibernética mais importante desde o NotPetya em 2017. O fato é que é um incidente aqui, sinceramente, sem precedentes.
gerado inclusive por uma ferramenta de controle, se formos pensar, né? É algo realmente sem precedentes e não me espanta que isso tenha aparecido, esteja classificado inclusive como um evento de catástrofe global. E vejam essa última matéria de hoje. Vazamento do FGTS reúne dados de mais de 10 milhões de brasileiros. Um hacker publicou um suposto vazamento de dados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal, no dia 6. O cybercriminoso alega possuir uma base de dados com dados de mais de 10,6 milhões de brasileiros, com mais de 39 milhões de registros no total. O conjunto de dados foi oferecido num fórum hacker por 1,8 mil dólares, algo em torno de 10 mil reais em conversão direta, e inclui uma amostra referente ao mês de julho de 2023, segundo o site Tecmundo. Ainda não é possível descobrir o intervalo de tempo no qual todas as informações foram vazadas, mas é provável que tenha acontecido no ano passado. De acordo com o hacker, os seguintes dados foram interceptados: nome completo, CPF, data de nascimento e idade, endereço residencial, número de telefone, ID de registro, salários cadastrados e informações de conta bancária. A Caixa não se pronunciou. A Caixa, que gere o FGTS, ainda não emitiu nenhum comunicado oficial sobre o ocorrido. O canal Tech entrou em contato, mas não obteve resposta até o momento. A matéria poderá ser atualizada com um pronunciamento. Por enquanto, ainda não é possível saber como isso afeta os usuários cadastrados. Caso o banco confirme o vazamento, é provável que entre em contato com as possíveis vítimas a partir dos canais oficiais. Muito complicado, né? Assim, vimos uma matéria que muito tempo depois do incidente... Muito tempo não, poxa, 19 de julho, estamos falando hoje, 7 de agosto, tá? Não, nem tantos dias assim, mas um incidente onde foi possível analisar a causa raiz mais rapidamente, ainda assim, né, me parece que algumas lacunas ficaram. Aqui um incidente que não se sabe exatamente quando aconteceu, é muito pouco provável que saiba exatamente qual foi a origem, como isso se deu, como foi possível esse vazamento. Análise de causa raiz, e eu vejo comumente isso no mercado, é algo que precisa ser feito, mas muitas vezes é feito com baixo nível de maturidade. Porque é muito comum que as pessoas queiram estancar os incêndios. Né? É um bloqueio, é uma contenção. São hábeis em fazer contenção, mas muitas vezes não são hábeis em identificar exatamente qual foi a causa ou as causas raízes. E a partir disso, implementar melhorias de forma a evitar ou tentar evitar ao máximo a reincidência dos eventos, dos incidentes. Então, essa disciplina é bastante importante. E é importante que todo mundo tenha isso em mente para que possa aprimorar seus controles e seus processos. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então salve. Compartilhe com seus colegas, com seus amigos, porque é fazendo isso que trazemos mais cultura de segurança da informação. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, ótimo dia e até a próxima.